Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Hoje é dia 15 de novembro de 2020. Já estamos no 33º domingo do tempo comum, ano A. Feliz dia do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Os textos bíblicos para esse dia. Provérbios, capítulo 31, versos de 10 a 13, 19 a 20 e 30 a 31. É a primeira leitura. Com habilidade, trabalham as suas mãos. É sobre a mulher virtuosa. Salmo responsorial, Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repetindo, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 6. Que esse dia não vos surpreenda como um ladrão. É o que vai nos dizer Paulo sobre a vinda do Senhor, que será de maneira imprevista. Nós não saberemos o dia nem a hora, por isso vigiai. Vamos ao texto do Evangelho. Com atenção escutemos Mateus 25, 14 ao 30. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versos 14 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. A segunda leitura de hoje termina assim. Portanto, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios.
Na semana passada, na reflexão sobre a parábola das 10 virgens, ficou claro para nós que não havia tanto problema em dormir, porque todas dormiram. O problema estava na falta de preparo daquelas que foram imprudentes e não estarem com a reserva do óleo. Hoje a gente avança nessa reflexão da vigilância, mas agora a insistência é para que não durmamos. Não durmamos. A gente já entende que esse dormir aqui, segundo Paulo, está relacionado a essa nossa vida, no sentido de não percamos mais tempo. Acorda, desperta, porque nós caminhamos para o final. Ou nosso, ou do mundo. Um desses dois finais chegará, mais cedo ou mais tarde. Então não durmamos. Nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Por isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses da imprevisibilidade da vinda do Senhor. Ainda continuando a reflexão sobre quando ele voltará, será imprevisível. Como um ladrão que chega à noite, ou como as dores de uma mulher que está em trabalho de parto. Não dá para resistir quando chega. Não dá para prever quando será o exato momento. Por mais que tenhamos sinais. Os sinais apontam para a possibilidade, mas ainda não nos dão a exata hora desses acontecimentos. Assim também quando o Filho do Homem voltar. Sinais são dados o tempo todo no mundo e a gente tem visto sinais com maior frequência nos últimos tempos. Mas quando que vai findar toda essa história? Quando vai chegar o desfecho de tudo isso? Não sabemos. E enquanto estamos aqui, vigilância, comportar-se como filhos do dia e não da noite. Desse modo, seremos aqueles dois servos sensatos que são semelhantes ao comportamento das jovens sensatas do domingo passado. Receberam talentos do seu patrão, um recebeu 5, o outro recebeu 2, e ambos investiram nos talentos, trabalharam com aqueles talentos e os talentos dobraram. O que tinha 5 conseguiu ficar com 10 e o que tinha 2 com 4. Um lucro de 100% no investimento, um rendimento de 100% no investimento. Mas o terceiro servo, um comportamento idêntico, muito semelhante ao das 5 virgens, 5 jovens da semana passada, imprudentes, que não levaram reserva de óleo e ficaram fora da festa. Este terceiro servo, que recebeu apenas um talento, enterrou o talento. E quando o patrão voltou e pediu contas do que eles fizeram com os talentos que receberam, ele apenas justificou que tinha medo do patrão e por isso acabou enterrando para não perder o talento e agora devolve o talento que recebeu. Não vamos entrar em detalhes aqui do valor de um talento. Nós sabemos que o talento era equivalente a 6.000 denários e um denário equivalente ao trabalho de um dia. Então, 6.000 dias de trabalho aí, mais de 16 anos de trabalho, um talento. Então, até o que recebeu um talento só não recebeu pouca coisa. Porque tudo que a gente recebe de Deus é de forma abundante, é generoso. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus não dá pouco, não. Deus não é regulado, não é miserável, não é medíocre. Ele sempre dá de forma generosa. Sua graça é assim, sobre todos nós. Ele derrama. O talento, que a gente entende como valor monetário, era isso. Mas antes de ser um valor monetário, o talento, bem antes, era um peso que se colocava na balança para se aferir, né,
o peso conferir e pesar os metais, os objetos preciosos, valiosos. Então, um talento muito pesado, por exemplo, pesava muitos quilos, significava que no outro prato da balança, o que estivesse lá para poder equivaler ao peso daquele talento, significava muita valia, ou um valor muito, vamos dizer assim, um valor grande, um valor que chama a atenção. Então, um talento era um peso, antes de ser esse valor monetário. Aí nós temos uma explicação muito legal também. Por quê? Já falamos sobre o valor monetário, ou seja, que Deus dá em abundância, mas olhando para a questão do peso, significa que aquele que recebeu o talento, recebeu de Deus, esse peso, um peso no sentido de influência, um peso no sentido de referência. Já viu aquela expressão que fala assim, olha, a palavra daquela pessoa, ou daquele homem, daquela mulher, é uma palavra de peso, não uma palavra qualquer, né? Uma palavra de peso, né? Por quê? Porque tem influência aquela pessoa. Sua palavra é uma palavra de peso. Nós recebemos de Deus, então, esse peso, esse talento. Devemos ter influência, devemos ser referência para as pessoas. O que você faz com o talento que você recebe? O que eu tenho feito? Os 2 primeiros servos então foram elogiados e foram convidados para participar da alegria do seu Senhor, para participar da festa, como as 5 virgens prudentes que conservaram o óleo para poder manter a chama acesa de suas lâmpadas, entraram para a festa do casamento. Esses 2 aqui foram convidados para participar da alegria do seu Senhor. Ao contrário, o outro, que teve medo, enterrou o talento, foi lançado fora. A expressão é muito dura, né? Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Não pôde participar da alegria do seu Senhor. A quem muito foi dado, ainda mais será dado. Agora aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Para entender isso, olhemos para virtudes. E é assim que funciona. Quanto mais eu subo a montanha da virtude de Deus, mais eu recebo dele a virtude. Mais forte em mim fica. Então, se eu tenho uma prática de oração, que essa prática de oração começa a aumentar, e eu vou me dedicando, me empenhando, que eu recebi de Deus essa graça de poder orar, Ele despertou em mim o desejo de orar, e eu vou investindo nessa oração, investindo nesse talento, colocando ele para produzir frutos, a minha oração vai ficando cada vez mais de qualidade, e vai aumentando, e eu vou me tornando uma pessoa de oração cada vez mais, eu cresço. Então, para mim, se era um trabalho, era pesaroso rezar um terço, que preguiça. Daqui a pouco já estou rezando um rosário sem reclamar, porque produziu, multiplicou a minha oração, porque eu comecei a investir nela. É só um exemplo para você entender. Que é assim, então, a quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que não tem será tirado. Ou seja, o pouco que eu tenho, ao invés de eu investir, de eu conduzir, de eu fazer produzir frutos, eu enterro, eu escondo, eu oculto, não tem como crescer. E eu perderei até aquilo que eu penso em ter. E é isso que acontece também quando a gente se deixa levar pela preguiça, pelos vícios, e a gente vai abandonando. Daqui a pouco uma Ave Maria já é um peso para nós. A gente não está rezando nem Ave Maria, perde até aquilo que tinha, entenderam? Olha só, não vamos fazer isso. Vamos fazer com que a graça que Deus nos dá, seus dons, seus talentos, cresça em nós, o tempo todo. Uma outra reflexãozinha rápida aqui para a gente encerrar nossa homilia, que já se estendeu nesse domingo, sobre essa questão das virtudes. O número 5 dobra para 10 e o 2 dobra para 4, um lucro de 100%. É interessante a gente notar também que quando a gente recebe uma virtude de Deus, nós temos que completá-la com uma outra virtude, entendeu? Para ser um contraponto. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa pacífica, no sentido de ser terna, doce,
Se ela for só doce, vai faltar para ela, em alguns momentos, que dela será exigido uma postura mais firme, mais rígida, uma correção, vai faltar para ela essa fortaleza, porque ela só é doce, só é ternura. Então ela tem que, ou seja, ela é uma pessoa doce, recebeu o dom da doçura, o talento da doçura, da docilidade. Então, junto com esse dom, ela tem que fazer duplicar o dom da fortaleza. A pessoa é bela fisicamente, então ela tem que ser bela espiritualmente também, sua beleza da alma. Tem que acompanhar para que a beleza física não a faça se perder na vaidade. Está percebendo? Assim, uma virtude que nos é dada precisará ser também uma virtude completada com a outra virtude. Deus nos conceda a graça de fazermos os talentos que recebemos dele multiplicar. E assim, quando ele voltar, dar a ele o lucro daquilo que ele mesmo nos concedeu. Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.